Os tipos de espíritos que nós encontramos quando nós saímos do corpo de forma lúcida e de forma não lúcida também, porque o plano que nós vamos é o mesmo, a diferença é que a gente não está consciente. Vou estar descrevendo de forma totalmente direta, sem mimimi, como que a coisa funciona de verdade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo um vídeo, dessa vez bem informativo, muito útil, inclusive para quem está projetando, tendo projeções astrais espontâneas, não sabe o que está acontecendo, está dando de cara com os espíritos e não sabe o que fazer, não entende quem são essas consciências que você encontra fora do corpo. E no vídeo de hoje, eu vou estar explicando para vocês os tipos de espíritos que nós encontramos quando nós saímos do corpo de forma lúcida e de forma não lúcida também, porque o plano que nós vamos é o mesmo, a diferença é que a gente não está consciente. Essa classificação de espíritos foi feita por mim, baseada nas minhas experiências. Vou estar descrevendo de forma totalmente direta, sem mimimi, como que a coisa funciona de verdade. No plano astral inferior, porque nós só encontramos esses tipos de espíritos que eu vou descrever para vocês em astral inferior, né, o umbral. Existem espíritos que nós chamamos de espíritos inconscientes. Quem são esses espíritos, essas consciências que são inconscientes? Esses espíritos inconscientes se encontram espíritos que não sabem que morreram, não sabem que desencarnaram e ficam transitando pelas dimensões que eles têm acesso de forma totalmente inconsciente, como sonâmbulos. Eles ficam vivendo a realidade deles e eles não têm essa informação ou não se deram conta e não foi informado a eles por algum motivo que eles desencarnaram. Esses espíritos que não sabem que desencarnaram, eles se aproximam dos encarnados por afinidade energética. Dentro dessa classificação de espíritos inconscientes, também se encontram alguns espíritos em estados de surto. Todos esses que eu estou descrevendo para vocês, eu já e ainda, né? Porque minhas projeções não pararam. Eu ainda atendo, ajudando eles, alguns casos, e alguns eu vejo simplesmente. Vejo a situação e é me explicado sobre a situação deles. É um caso que eu não consegui me aprofundar, não consegui ter ainda uma resposta dos meus mentores sobre como que eles ficam naquela situação. Porque é algo muito pesado, assim. Eles, além de eles não saberem que eles desencarnaram, eles ficam presos em uma realidade, eles ficam presos numa espécie de surto. Eu atendi uma vez uma menina, uma jovem, que ela estava nesse estado e ela estava totalmente desfigurada, assim, quando eu atendi ela estava de uma forma, num estado de surto total, e no final do atendimento, ela já tinha se transformado em quem ela realmente tinha sido. Uma menina assustada, sem deformação, e que tinha sido ajudada e que estava sem entender nada do que tinha acontecido. E esses espíritos que ficam em estado de surto, normalmente eles ficam ali por muito tempo, às vezes por séculos, presos naquele estado de surto. O segundo tipo de espíritos, de seres, de consciências, eu gosto de chamar de espíritos conscientes. São espíritos que sabem que desencarnaram, eles estão cientes que estão já desencarnados, mas ainda são muito apegados à matéria, ou apegados a lugares, ou apegados a objetos, ou apegados a pessoas, no sentido de não conseguir abandonar, por exemplo, a família, ou o grande amor, ou a mãe, enfim, quem seja. E também não conseguem abandonar aqueles que eles tanto odeiam. E aí eles viram obsessores daquelas pessoas. Espíritos também que estão apegados a prazeres aqui da Terra, que ainda não conseguem viver sem aqueles prazeres. Por exemplo, o prazer de comer, o prazer de fumar, o prazer de beber, o prazer do sexo. Todos aquelas sensações que muitos vão e não conseguem ficar sem, não conseguem seguir sem ter essas necessidades atendidas. Temos também aqueles que ficam apegados a sentimentos, né? Que ainda sentem muita tristeza, que ainda sentem muita culpa, que ainda sentem muita raiva, que sentem muito ciúmes. Tem todas as emoções baixas. Se o espírito está muito apegado àquilo, já vivia aqui, vibrando naqueles sentimentos, é muito provável que ele vá e ainda fique vivendo no mesmo ambiente que ele já vivia quando ele era encarnado. Dentro desses espíritos conscientes que sabem que desencarnaram e ainda ficam presos à matéria e não conseguem seguir, existem também os espíritos que estão assim, mas eles não sabem que eles podem progredir como alma. Eu já peguei muitos casos assim em atendimento fora do corpo. O espírito, ele tá numa zona umbralina, ele tá aqui por algum motivo, por algum apego ou por algum
outro motivo, e ele não sabe que ele pode sair de lá. Ele acha simplesmente que ele desencarnou, que ele foi para aquela zona umbralina e que ali é o limite, que ele não tem nada melhor que aquilo para ele. E isso ocorre devido a 2 fatores. Um dos fatores para que isso ocorre é a falta de conhecimento do próprio espírito, que desencarna não acreditando numa vida após a morte, acaba indo sem essa informação, chega lá, não entende e acha que aquilo ali é aquilo ali e nada mais virá. E o outro motivo pode acontecer por falta de conhecimento, óbvio, está incluso também, mas pela influência de outros seres umbralinos mais, assim, os chefões, vamos dizer, de lá, que acabam manipulando esses espíritos e colocando na cabeça deles e convencendo eles que não existe mais nada, né? E por que eles fazem isso? Para que eles possam utilizar aquele espírito como funcionário, vamos dizer, para contratar para pequenos serviços aqui, para ficarem reféns e escravos deles. Então, existem muitos que estão lá e que nem sabem que podem sair de lá. Infelizmente, eu já atendi alguns assim. Infelizmente, tem muitos espíritos nessa situação. Nós temos também os espíritos conscientes vampirizadores. Esse nome eu dei, conforme eu disse para vocês, todos esses eu já tive o prazer e o desprazer de encontrar fora do corpo. Prazer é só quando eles aceitam ser ajudados ou são bacanas, né, e se deixam ser ajudados, e aí é feito o resgate ou a ajuda necessária. E o desprazer, porque a maioria deles vem para não fazer coisas tão legais. E esses espíritos conscientes vampirizadores, eles não são nem um pouco bacanas, porque além deles saberem, serem conscientes da desencarnação deles, eles têm prazer em causar o mal. As pessoas, elas não mudam porque desencarnaram, elas continuam sendo iguais e às vezes até pioram quando estão lá. Então, aquela pessoa que ela é maldosa por prazer, por exemplo, maltrata um idoso, maltrata um cachorro, maltrata uma criança, ou faz coisas bem piores, essas pessoas, elas não vão mudar porque desencarnaram. Elas continuam sendo tão cruéis quanto. Não que todos os vampirizadores tenham sido pessoas assim. Eu estou dando um exemplo de maldade. Eles não estão nem aí, né? Eles não estão nem aí se tu tá pedindo para eles se afastarem, se tu tá emanando luz. Independente do que tu faça, eles já chegam já te abraçando, te agarrando e tirando a tua energia e te vampirizando à força. É muito desagradável. E esses espíritos normalmente não tem muito papo, assim. Tu tenta falar com eles, tu tenta dizer que tu pode tentar ajudá-los, que eles estão em tal situação, tu tenta argumentar com eles e não adianta, não há argumento com esses espíritos. O negócio é na base da força mesmo, é bem complicado. Nós temos os espíritos bem conhecidos por muitos, os íncubos e súcubos. Esses espíritos são espíritos altamente sexuais, né? São espíritos que são especialistas nesse assunto e eles chegam na gente se plasmando, claro, de mulheres, de homens lindos, né? E eles têm uma inteligência quando se trata de manipulação de energia sexual. Então, eles conseguem manipular a tua energia sexual e fazer com que tu sinta um prazer que tu não consegue ter a lucidez de sair daquilo ali. Então, são espíritos vampirizadores também, que vêm para usar a tua energia, sugar, te vampirizar. Mas eles utilizam dessa especialidade, né, vamos dizer assim, que eles têm para poder se aproximar e utilizar a nossa energia. Se você vê um íncubus e súcubus como ele é de verdade, você vai ficar chocado, assim. Já aconteceu comigo algumas vezes de perceber que eram íncubus e um súcubus, ou um súcubus, olhar com os olhos para aquele ser e ele não conseguir mais plasmar. São criaturas, assim, bem estranhas, assim. São meio homem, meio mulher, eles já atingiram eu não sei como que eles ficam assim, não sei. Se eu dissesse que eu sei, eu estaria mentindo. Mas ali o estado de surto que eles chegam, talvez é tão grande que há essa deformação, né? Assim como outros estados de surto que tem por lá. Não faço ideia, mas eles são muito bizarros, muito estranhos. E por último, nós temos os espíritos zombeteiros. Eu ia colocar eles nos espíritos conscientes, mas eu decidi fazer uma explicação separada. Eu já tive muito ataque de zombeteiro no início das minhas projeções astrais. E no início eu me dava muito mal porque eu não sabia como reagir a eles, porque eles utilizam o medo como principal ferramenta para nos atingir.
Então, no início, como eu não tinha muita experiência, eu ficava dando de cara com eles, saindo do corpo e dando de cara com eles, e eu não conseguia sair daquele looping, daquela zona de medo que eles me colocavam. Com o tempo que eu fui lendo, estudando e aprendendo na prática com as minhas projeções, eu comecei a entender como que eles trabalham e comecei a perceber que eu não deveria ter medo, não tinha por que ter medo. Então, com o tempo, os próximos zombeteiros que foram chegando para me, ou amando de magos negros, ou, enfim, por alguma afinidade energética, talvez, por ter atraído por algum motivo, eles faziam todo o show deles e eu ficava olhando para eles dizendo, cara, é melhor tu parar, porque não vai adiantar. Eu acho melhor tu ir embora, né? Pode parar com isso aí. Então, eles ficavam desesperados tentando fazer o show e eu parada olhando para eles sem sentir medo, totalmente consciente, totalmente diferente do início, né? Então, agora, de lá até aqui, já faz um tempo que eu não dou de cara com esse tipo de espíritos. Mas claro que eu não tô livre, né, gente? Ninguém tá livre. Mas hoje eu já consigo lidar, vamos dizer, com esse tipo de espírito. Então, o que é? O que são os espíritos zombeteiros? Esses espíritos, eles estão conscientes que eles desencarnaram, porém, eles ficam presos a essa necessidade de assustar, assim. A ferramenta que eles usam para nos atingir é o medo. Então, se você está fora do corpo, consciente, os vendo, eles vão fazer todo um teatro para te assustar. Eles vão fazer vozes assustadoras, eles vão se plasmar de várias coisas assustadoras, eles vão tentar te colocar medo, eles usam o medo. Se tu não é projetor e tu não costuma ver com lucidez as coisas e estiver sendo atacado por um zombeteiro, ele é o tipo de espírito que gosta de pregar peça, de colocar medo. Então, ele vai tentar bagunçar a tua casa. Ele vai tentar criar uma situação de bagunça, literalmente. O vídeo de hoje é para ajudá-los a entender um pouco sobre esse mundo astral inferior, né? Os espíritos que circulam por esse mundo e que também vêm para cá para nos prejudicar, ou de forma consciente, ou sem saber, ou de forma inconsciente, porque nem todo espírito é ruim, nem todo espírito é ruim. Muitos estão lá porque ainda não conseguiram se desvencilhar de algumas coisas, de alguns sentimentos, estão esperando, né, ajuda. Então, nem todos estão aqui para nos prejudicar. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês, projetores ou não, que essa informação tenha sido útil para vocês. E eu vejo vocês aí no próximo vídeo aqui do canal.